e região. Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. Participe da promoção então, hein? 7 pessoas serão sorteadas, cada uma com um par de ingressos para o jogo domingo, Galo e Nacional, lá no Independência. Olha aqui, ou no Horto. Olha aqui, ontem a gente foi até a cidade de Sete Lagoas para cobrir pela Band News o jogo, a estreia do Galo e a estreia também do Caçula. Aliás, o simpático Minas Boca de Sete Lagoas. Um abraço aí para todos de Sete Lagoas, pessoal que faz a administração da Arena do Jacaré, ao grande Paredão, presidente aí do Minas Boca, um carinho, ao Alves, todo mundo aí, um carinho danado com a gente, muito legal, muito obrigado. Mas o jogo foi complicado, assim como o Cadu previu, né? O Cadu disse que seria um jogo movimentado. No primeiro confronto, aliás, o Autuori esteve à frente do Galo e a gente vai acompanhar os lances e depois acompanhar o que disse o Paulo Autuori também. Veja aí. Paulo Autuori cercado por repórteres. Primeiro jogo oficial dele à frente do Galo. Estreia do Mineiro contra o Minas Boca de Sete Lagoas. Nome diferente, né? Repare no uniforme. Igual ao do time argentino, por isso Minas Boca. O treinador, o ex-zagueiro de Cruzeiro e Corinthians, João Carlos. O craque do Minas, o experiente Fábio Júnior. O craque do Atlético, Ronaldinho Gaúcho, nem apareceu, estava suspenso. No lugar dele com a 10, Guilherme, que teve lampejos de Ronaldinho. Olha o lançamento para o Tardelli. O Guilherme também chegou para finalizar. O problema era o pé. Teimavam em chutar para cima. O Minas Boca comeu pelas beiradas. A cabeçada de Dalmo deixou Vitor boquiaberto. E o chute de Eli Tadeu calou muitas bocas no estádio. O Atlético até que teve chance de abocanhar os 3 pontos. Perdeu um bocado de gols. E o jogo terminou como começou, 0-0. Era a estreia do técnico Paulo Autuori à frente do Atlético. A tão esperada vitória para coroar o início do trabalho não veio. Mas calma, foram apenas 9 dias de pré-temporada para o chamado time titular. O ano só está começando. A vitória, a gente sempre pensa em vitória o tempo todo, né? Ainda mais numa equipe como essa. Tivemos chance para isso, não fomos felizes na finalização, tem a ver também com esse início. Nada que me preocupe, porque acho que a equipe conseguiu, em alguns momentos, criar chances saindo rápido da defesa ataque, que sempre foi uma característica da equipe, e não desorganizou, principalmente pelo pouco tempo no aspecto físico, de ficar uma equipe partida, ou seja, defesa, meio campo e ataque separado. Os jogadores tiveram uma preocupação muito grande de não deixar isso acontecer na maior parte do tempo. Muito bem, estivemos lá ontem pela Band News, vi um Atlético movimentando, até me surpreendeu, principalmente no primeiro tempo, a movimentação. Gostei demais do Tardelli, como jogou o Tardelli ontem, não é? Impressionante. Gostei muito do Guilherme, ele foi sacado, e eu acredito até que tenha sido porque estava exaurido, como diria aquele antigo locutor, foi sacado do time, mas gostei muito. Marcos Rocha, continuo batendo na tecla, baita lateral, né? O problema da lateral esquerda, o Michel não tem jeito mesmo, não dá para insistir. O Dátalo entrou também ofensivamente muito bem, mas não consegue marcar. Né? A gente viu também, Dilmar, eu gostaria até de começar com você, o Léo Burguês também vai falar, já que é atleticano, vai analisar esse Atlético, esse empate 0-0 ontem. Algumas questões, Dilmar, eu gostaria que você analisasse a troca de posicionamento entre Léo Silva e Hever, foi uma circunstância do jogo, até dita pelo Léo Silva. O Josué jogando um pouco mais adiantado, se isso pode ser bom ou ruim. Como é que você viu esse Galo ontem na estreia contra o Minas Boca, o simpático time de Sete Lagoas? Muito simpático mesmo. E bom time também, muito bem armado taticamente pelo João Carlos. Camisa linda. A galera super bacana de Sete Lagoas. Olha só, a gente chamou a atenção, aliás, o que chamou a atenção mesmo no início do jogo do Atlético foi exatamente essa troca de posição do Léo Silva e do Hever, né? E eles falam assim, não, é só durante o jogo, aconteceu, foi 10 a 15 minutos eles ficaram dessa forma, num outro posicionamento defensivo. E a gente chamou a atenção também para a questão do Josué, as entradas dele pela diagonal. E depois o Paulo Autuori falou exatamente sobre isso, que ele quer o volante mais à frente, esse volante saída. Mas vou te ser muito sério, acho que vale o teste com o Claudinei, porque não é exatamente a característica principal do Josué. Ele até fez bem, né, cumpriu esse papel bem. É um
primeiro jogo ainda, a gente precisa ver o decorrer, como é que eles vão se adaptar a isso. Agora, chamou muita atenção a preocupação do Atlético com a marcação e com o setor defensivo. Para você ter uma ideia, o Jô, as duas vezes que ele deixou o campo no intervalo de jogo e depois no final, a primeira coisa que ele disse foi a nossa preocupação defensiva. E o Jô saiu várias vezes para marcar lá na área. Então, ou seja, é uma situação que o Paulo está colocando para os jogadores. Nós temos que atacar, mas também precisamos ter essa preocupação defensiva, que é para corrigir um ponto que o Atlético foi muito criticado nesse sentido. Gostei do Guilherme também. O Guilherme conseguiu, até os 23 minutos, ele teve um pouco mais de dificuldade para sair da marcação. Depois ele distribuiu muito bem as bolas, né, com uma visão de jogo. E outra coisa que a gente chamava atenção na Band News é o seguinte, Cadu. Aquela história do Atlético, que você iniciava o jogo em cima, na frente, chutão, não sei o quê, vão lá pra frente. Isso também a gente não viu. Foi um Atlético que procurou o jogo, pensou mais por ali, teve mais consciência, talvez até por ser o início, o primeiro jogo e fisicamente ainda não ter toda essa força para ir à frente, mas mudou isso também. Agora, não achei que sentiu a partida, não terminou exausto o jogo, olha isso, é o primeiro partida, não. Se manteve bem por ali no trabalho aí do Calizo e do Paulo Tuori, mesclando as duas situações. O que acontece é o seguinte, ontem a gente bateu papo com muita gente, inclusive pessoas do Atlético. Muita gente diz, não, o time é bom, o time é bom, o time é bom. O Atlético tem um timaço, realmente, um timaço, principalmente os 11 que estão dentro de campo. Mas quando o Paulo Tuori olha para o banco de reservas, aí está o problema. Né? Porque eu não consigo ver no banco de reservas do Atlético ninguém que entre e pelo menos continue oferecendo a mesma qualidade de algum titular. Eu não consigo. E aí, dentro daquela situação que a gente sempre faz aqui de comparar, no Cruzeiro, a coisa é exatamente o contrário. Né? Muita gente falando de sorte. O Atlético foi campeão ano passado, que teve sorte. Meu amigo, até para ter sorte, você precisa investir. Para testar a sua sorte, você tem que ir lá e comprar o bilhete, senão você não ganha. Então você tem que ir lá e comprar. E se você compra um, você tem chance. Se você compra 50 bilhetes, suas chances aumentam. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Ano passado, depois da conquista da Libertadores, nós falávamos aqui diariamente. O que é bom pode melhorar. E tomara que a diretoria acorde para a necessidade de melhorar a qualidade desse banco aí. Léo Burguês, vem nos fazer uma visita aqui hoje. Aproveita para já falar e mostrar seus dotes de comentarista esportivo, porque assim a gente já começa a campanha para substituir o Júnior Brasil, que agora tirou férias e disse que não volta mais, que onde ele tá bom demais. Tudo bem, Léo? Tudo bem, você, um prazer estar aqui com vocês aqui. Bem, como atleticano, na verdade, a gente quer a vitória, né? O time do Atlético, terceiro melhor do mundo, campeão da Libertadores, nós queremos a vitória mesmo. Agora, entender o torcedor, principalmente, que é o começo de temporada. O Campeonato Mineiro é um campeonato importante. Muitas pessoas desvalorizam o Campeonato Mineiro. Eu acho que ele é um campeonato importante, principalmente para quem está disputando outros campeonatos, como é o caso do Atlético e do Cruzeiro, para se prepararem para a Libertadores. E a gente quer ganhar, sim, o Campeonato Mineiro. Tem uma disputa direta aí com o Cruzeiro de ponta. Nós estávamos comentando isso aqui agora com a Dimar. Eu acho que o Atlético começou 2 semanas depois que os outros times, então essa questão da preparação, a maioria dos times grandes não saiu aí arrebentando, né? Teve o caso do Clássico, né, que você conduziu ali muito bem. Inclusive, a gente tem que te agradecer muito, porque esse embate seu com o pessoal de São Paulo é o que todo mineiro gostaria de poder estar fazendo, viu? Que a gente não aguenta esses paulistas e os cariocas, principalmente esses paulistas, azucrinando a nossa cabeça. Então, você nos representa nessa briga de defesa do futebol mineiro contra os paulistas e contra os cariocas. Já parabenizar também que vamos ter agora um bloco, né, dos donos da bola. Não sei se eu podia ter antecipado isso aqui. Pode, que eu acho que vai ser muito importante. Até porque eu acredito que quem passou essa informação a você, né, seja exatamente a pessoa necessária para dar a notícia. Ou seja, autorizada. Se veio dele, é porque a gente já pode divulgar. Pois é, não, é o presidente, o Zé Sade, que a gente tem que parabenizar, que ele veio de São Paulo e está fazendo uma grande transformação aqui no Grupo Bandeirantes e abriu esse espaço de Minas Gerais para os clubes de Minas Gerais. Então, um abraço aí, José, aí pelo trabalho que você está fazendo e por abrir esse espaço na mídia nacional, na Band Nacional, para os clubes de Minas. Então, voltando aqui ao nosso galo aqui, a gente queria realmente que o Atlético ganhasse.
teve muitas oportunidades. Eu entendo esse pensamento do Jô, que é falando o seguinte: pô, a gente também não pode perder, vamos segurar aqui. O pessoal tá. É o jogo da vida deles, né? O estreante do Campeonato Mineiro contra o campeão das Américas. Aqui é o jogo da vida deles. Então, eu acho que o torcedor pode ficar tranquilo. Como você disse, temos um timaço, vamos para cima, vamos dar ainda muita alegria para o torcedor mineiro. Ô, Cadu, a gente viu algumas mudanças. Olha essa defesa do Vitor aí de espetáculo. O Vitor ontem fez 2 defesas. Essa aí e numa cabeçada do Dalmo também. Ele salvou, tirou de mão trocada uma defesa espetacular. Agora, Cadu, você notou, assim como a gente notou ontem lá no estádio, você notou uma melhora? Não mudou absolutamente nada ou piorou essas mudanças? De ter um Josué mais à frente, mas de ter aberto muito espaço no meio-campo no segundo tempo, principalmente. Ou seja, se pega um time talvez mais qualificado, a coisa poderia ter sido complicada. Essa troca de posicionamento entre Hever e Léo Silva, porque o Atlético, principalmente no primeiro tempo, jogou praticamente com 3 zagueiros. O Michel não subiu, estava jogando como um terceiro zagueiro. Você acha que melhorou, piorou? Tá tudo igual, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Deu uma tossidinha aqui antes de começar o comentário. O problema não, Cadu, aqui pode tudo. Ah, ídolo, aqui é ótimo. Mas olha, começando dessa parte do Josué, que eu acho a mais importante em termos táticos, até não deu tão certo assim, mas valeu a tentativa. Eu gostei dessa opção do Autori, porque a gente falou várias vezes no ano passado que o Atlético dependia demais do quarteto ofensivo para criar as jogadas ali. Às vezes faltava um volante para fazer esse elo entre a defesa e o ataque, justamente quando o Galo enfrentava uma retranca, que era preciso abrir a defesa, que começasse o toque de bola mais de trás, os 2 volantes se limitando demais à marcação, realmente não participavam tanto da criação ofensiva. E acho que valeu ter um Josué mais insinuante, que ataque mais, como tentativa. O rendimento não foi tão bom assim, mas também eu não achei que o Galo jogou exatamente mal na partida de ontem, porque teve um certo volume de jogo, conseguiu criar um número razoável de jogadas. A gente vê que o Minas Boca teve 2 oportunidades claras durante o jogo, mas parou nisso. No primeiro tempo, aquela bola na trave, e no segundo tempo, aquele contra-ataque, a defesa do Vitor, que você destacou, na pontinha dos dedos, tirando a bola para escanteio. Então, foi um jogo normal do cenário que a gente está vendo aí dos times grandes. Renato Gaúcho, ontem, na entrevista coletiva pós-jogo do Fluminense, até perguntou qual time grande está encantando no Brasil nesse início de ano. Nem dá para colocar Atlético e Cruzeiro nessa conta, porque cada um só fez um jogo. Sim. Mas se a gente pegar os estaduais do Sul, do Rio e de São Paulo, que já estão ali na faixa de 4 jogos para os times grandes, ninguém brilhou para valer ainda. O Santos, que ontem goleou, vinha mal nos jogos anteriores, tanto que o Oswaldo de Oliveira, cada dia, criava um gesto novo para xingar alguém, né? Porque ele era questionado e xingava algum torcedor. Então, não vi nada demais e, assim, a gente pode até falar com mais cuidado ao longo do programa. A gente pensa algumas diferenças de estratégia, de posicionamento, que o Edmara destacou muito bem, da zaga, Hever com Léo Silva, essa história do Josué, mas a essência do time foi mantida. O posicionamento em geral, o esquema 4-2-3-1, um aberto na direita, um na esquerda, um centroavante, o Guilherme fazendo o papel do Ronaldinho, isso foi mantido, o que eu acho bom. A gente não viu nenhuma grande invenção. Troca um que era da direita, passa a jogar recuado, não joga com 2 abertos, não teve nada disso. A filosofia, né? Se a gente ter jogado no primeiro tempo com o Michel funcionando como 3 zagueiros não deixou de ser uma mudança. Mas isso conheci também com o Cuca às vezes. Mas eu acho que segurou mais. Segurou mais, e a gente apurou lá exatamente porque o Michel, né, e na opção pelo Emerson, exatamente, e aí vale a resposta, foi mesmo porque ele está com ausência de zagueiros e aí ele teve esta preocupação para preservar. Mesmo a gente achando que ele poderia trazer o Emerson, né? Se tivesse algum problema com o Léo, com o Hever, ele traria o Emerson e aí sim improvisaria na lateral. Mas o receio dele foi esse mesmo. E aí, talvez pensando lá na frente. Eu achei, teve um jogador ali que me chamou, e pouca gente até comentou sobre isso, mas um jogador me chamou a atenção, que eu notei ele ainda mais seguro e ainda melhor, que é exatamente quem é muito questionado, que é o Marcos Rocha. Achei ele mais seguro ainda. Pelo Paulo Autori. O Paulo Autori elogiou muito mais seguro, continua marcando bem, e ele marca bem. Voltou se às vezes ele sobe e toma nas costas, ele é um volante e tal. E uma coisa que eu detectei, que eu gostaria até de saber a opinião de quem está assistindo o programa. O volante de saída, o cara que sai para o jogo,
não pode ser o Josué. Ele fez ontem, mas não pode. O Atlético precisa contratar um volante de extrema qualidade. Conversando com uma pessoa ontem, me disse, mas custa caro. É claro que custa caro. É o lance que eu falei. Você investe e as suas chances de testar a sua sorte, elas aumentam. Vamos ver o que disse o Paulo Autuori ontem, após o jogo em Sete Lagoas, até para ver se o que ele diz bate com o que os nossos comentaristas disseram aqui. Veja aí. Eu acho que a equipe produziu o suficiente em termos de criar chances para gols, né, cara? Podíamos ter saído aqui com a vitória porque criamos chances mais do que o adversário. O adversário teve 2 lances e aí eu quero falar que a equipe foi, por ser o primeiro jogo, nós não fizemos nada, apenas um jogo treino, era muito perigoso a equipe ficar partida dentro de campo, né, longa, por causa do aspecto físico. Houve uma preocupação dos jogadores em não deixar isso acontecer, por isso não passamos por muito susto. Criamos jogadas bonitas, de bom futebol, como foi o lance da finalização do Tardelli na trave. No primeiro tempo também com o Tardelli teve uma bola que ele encobriu o goleiro. Tivemos outras chances, o Josué entrando muito bem e chegando na área, que é uma coisa que a gente tem pedido. Acho que a gente fez um jogo que se podia vencer com naturalidade pelas oportunidades que criamos. O Cadu disse ontem aqui que poderia ser uma goleada espetacular, um jogo modorrento, né, Cadu? Como de certa forma em alguns momentos foi, mas que a mesma coisa poderia acontecer do Atlético, o Boca de repente chegar, então o Atlético criar muito e vencer por 1-0. E acabou não saindo o gol. O Tardelli perdeu 2 gols na cara, e aí é questão visível de falta de ritmo, né? E no primeiro jogou gol, demais mais uma vez. As 2 principais chances do Galo, uma em cada tempo, foram com o Tardelli. No primeiro tempo, aquele lançamento sensacional do Guilherme, muito bonito mesmo, que o Tardelli tentou de cobertura e perdeu o gol. E na segunda etapa, aquela jogadaça do Tardelli, ele ia fazendo um golaço, mandou a bola na trave. Eu queria dar um pitaco sobre o banco do Atlético, que você falou ali no início. Eu sinceramente acho que com o que o Galo tem, o banco já pode melhorar muito. Porque se a gente lembrar que o Claudinei não estava ontem, que o Guilherme naturalmente vai ser uma peça de banco, porque o Ronaldinho volta para o time titular. E se o pessoal da base for bem aproveitado para esse banco, pelo menos o Carlos, o Dodô e o Eduardo, 3 jogadores que eu gostei muito da base, um volante que sai para o jogo, que é o Eduardo, o Dodô, que é um armador, e o Carlos, que foi o grande destaque, atacante, eu acho que já dá uma melhorada no banco. Não digo que chega no ponto... o Pedro Botelho também. Não digo que chega no ponto ideal. E comparar com o Cruzeiro, a parte do banco, é meio ingrato, porque o banco do Cruzeiro é inigualável no Brasil. Não tem nada parecido no cenário brasileiro. Mas foi planejado isso, né? E também é importante planejar o banco do Atlético, porque a temporada vai ser cascuda, né? Então você olha para o banco, você vê o Renan Oliveira. O Renan Oliveira não entrou mal, não, hein? É aquilo que a gente disse aqui. Eu não acho de que o Renan Oliveira é uma peça ruim para Eu também não acho. De repente, o Renan Oliveira pode ser interessante na temporada. O Marion entrou e foi para dentro, cara. Pegava a bola para dentro do micão e passava, e velocidade e tal. Até gostei da estreia dele, mas acho que é muito pouco para o que o Atlético almeja, né? E é interessante, Everton, a gente falar, e porque a gente conversou com muita gente, e até por essa visão, eu acho que o torcedor do Atlético se acostumou com uma qualificação, né? Eu acho que o torcedor do Atlético, quem acompanha o Atlético, já passou essa época de teste, de passado, de voltar com quem estava no passado para ver se vai dar certo agora. Que vai dar certo, não deu no passado, vai dar agora, não vai. Acostumou com contratação de peixe grande, né? Sabe? E não é que a gente quer que o Atlético tenha um banco só de peixe grande, de cara que vai entrar. Não é isso. A gente está falando que precisa ter sombra, precisa ter disputa. Isso a gente não vê. O time titular do Atlético é muito bom, né? Aí você traz o Guilherme do banco, que é um jogador que tem condição de disputar alguma coisa ali na frente. Pá, e aí? E o mais? Então, assim, essa qualificação que eu acho que é a preocupação do torcedor atleticano, que já cansou dessa fase de ter esses nomes que nem tinham esse significado mais. O torcedor do Atlético hoje quer ver um time bom, titular e com as mesmas características de possibilidade de mudança no banco. Eu acho que é isso que a diretoria tem que pensar. Muito bem, o Cadu fala daqui a pouco, depois, que esse assunto ainda vai render mais. Agora, a gente recebeu a visita, ou recebe a visita, do Léo Burguês aqui, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e agora vai falar sobre o BH 360 graus, né? E que é o projeto. Aliás, que projeto é esse? Quais são os objetivos? Quais os benefícios para a população, Léo? Bem, na verdade, há cerca de 6 anos atrás, o Convention Bureau fez uma pesquisa do qual poderia ser
ser a característica da cidade de Belo Horizonte para se vender a cidade de Belo Horizonte para fora. E viu-se que Belo Horizonte, num raio de 100 quilômetros, num ângulo de 360 graus, poderia se disputar praticamente todos os esportes radicais e esportes de aventura, alguns das melhores condições climáticas e topográficas do Brasil. Então, criou-se esse evento, junto com Eu Amo BH Radicalmente, o BH 360 Graus, que são dezenas de entidades de esportes radicais e aventura e que esse ano vão estrear aqui em Belo Horizonte num grande evento do dia 30 de maio ao dia 9 de junho. Já estão acertadas 41 competições, sendo 30 de nível nacional, de dezenas de esportes radicais de aventura que vão acontecer aqui no Parque das Mangabeiras, na Lagoa dos Ingleses, lá no Topo do Mundo, no Expo Minas ali, no Mega Space, vai ter quilômetro de arrancada, aí tem rally, motocross, pessoas de várias artes marciais que vão estar vindo aqui, tornando Belo Horizonte um polo de esporte radical e de aventura. Nós estamos com o apoio da Prefeitura, do Governo do Estado, toda a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, o Exército, a FEComércio, toda a cidade está se envolvendo no evento com esse objetivo. Além de divulgarmos o esporte, além da prática dessas dezenas de competições esportivas que nós vamos ter, vamos estar buscando essa identidade para a cidade de Belo Horizonte a fim de trazer o turista para a nossa cidade. E com a grande vantagem, né? Nós vamos estar aqui no ano de Copa do Mundo, toda a mídia internacional vai estar aqui, foi uma sorte, vamos dizer assim, para o evento, este lançamento dele aqui, podendo mostrar a nossa cidade aí para todo mundo, com esse objetivo de divulgar o esporte e divulgar a cidade de Belo Horizonte. Eu gostei da iniciativa, porque eu sou praticante de rapel, eu subo de guindaste, né, Cadu? Cabo de aço, então por isso. A gente continua falando vai ter o brasileiro novidades. De rapel, viu? Eu gostaria, brasileiro de rapel é comigo mesmo, papo todo mundo. Olha aqui, eu quero até saber a opinião, já que o Léo Burguesa é presidente da Câmara, consequentemente vereador, eu gostaria de saber a opinião dele sobre bebidas nos estádios. É um tema que a gente sempre discute aqui, daqui a pouco vamos falar disso. Muita gente fala se deve ou não continuar depois da Copa, se isso aumenta ou não as ocorrências dentro dos estádios. A gente fala disso daqui a pouco. Nós citamos aqui agora, Cadu, o Marion, que entrou bem, Renan Oliveira, que é outro jogador da base, e outros também que fazem parte desse atual elenco do Galo. Agora, encher os cofres e revelar essas novas promessas para o futebol, é nisso que o Cruzeiro 2014 aposta. E você vai entender por que eu disse isso tudo aqui antes do que você vai ver agora. Veja aí. É só olhar para o campo e ver que o elenco cruzeirense está recheado de boas opções. Uma mistura de experiência e juventude. Contratações de peso sem deixar de lado a formação de novos atletas. Dos 33 jogadores, 11 vieram da base. No Brasileirão do ano passado, quem fez toda a diferença foi justamente um garoto da base. Titular absoluto, ganhou a confiança de Marcelo Oliveira e ajudou o time na conquista do tricampeonato. Tão jovem assim, como muita gente ressalta, de estar ali, me sinto privilegiado mesmo. Claro que foi com muito trabalho, com muito esforço estar ali e cada vez mais não quero sair, quero continuar, quero evoluir, quero estar ganhando com eles, com jogadores bastante experientes. Quantidade e qualidade. O grupo de experientes e valiosos jogadores recebe de braços abertos a juventude. Muitos já conhecidos. Olha a lista aí. Os goleiros Rafael, Ellison e Alan, os zagueiros Wallace e Alex, o lateral direito Mike, os volantes Lucas Silva e Eurico, os meias Elber e Alisson e o atacante Vinícius Araújo. O que me chamou a atenção, que foi muito boa, é a receptividade dos jogadores experientes, de ter abraçado nós jogadores da base de um jeito assim muito legal. E claro que eles chamam a atenção, tem o modo deles de agir, mas que a gente respeita muito e que a gente ganhou muito com isso. Receptividade que faz com que o grupo se torne cada vez mais forte. Incentivo para quem vai disputar a Libertadores e quer levantar a taça pela primeira vez. A preparação é até diferente para chegar lá na minha primeira Libertadores, fazer bonito. Até como fiz no Brasileiro também, como conquistei confiança do Marcelo, da torcida, enfim. Nosso primeiro jogo já vai ser bastante difícil, com altitude,
Não sei como vai ser ainda a minha reação, até porque nunca joguei com tanta altitude assim. Espero chegar lá e me adaptar muito bem e fazer o meu futebol. É inegável que o Cruzeiro está hoje entre os 5 clubes que mais revelam jogadores para o futebol. Isso é muito interessante. A garotada já sai valorizada, né? Sempre bons negócios, né, Cadu? O Cruzeiro tradicionalmente faz bons negócios. E agora tem aí 11 dos 33 jogadores usados pelo técnico Marcelo Oliveira. 11 são da base, cara. E boa parte desses 11 com grande espaço no elenco, participando dos jogos, ou como titular, ou entrando ali, sendo peça importante no segundo tempo, como é o caso do Elber. No ano passado, Everton, a gente falava de alguns nomes que tinham um espaço muito grande nesse time do Cruzeiro: o Wallace, o Mike, o Lucas Silva, o Elber, o Alisson e o Vinícius Araújo. Esses todos vindos da base. E não é à toa essa matéria, muito bem feita pela Gisele, que é uma realidade do Cruzeiro. Agora, o curioso nisso tudo é que o Cruzeiro conseguiu dar um grande espaço para a base justamente em um momento em que contratou muita gente de fora. Quer dizer, uma coisa não anulou a outra. O Cruzeiro trouxe muito peixe grande, jogadores famosos que vieram a peso de ouro e, ao mesmo tempo, conseguiu dar esse espaço para a base. Porque as últimas vezes que a gente viu no Brasil times dando muito espaço para a base foi justamente em tempos de vacas magras, que os times não tinham muito o que fazer, colocavam os meninos da base, parecia que era mérito, mas na realidade não era muito. Por exemplo, em 2002, naquela geração Diego e Robinho, o mérito foi na criação dos jogadores, mas o próprio Leão assumiu que foi meio que aquela coisa: olha, não vai ter jeito não, coloca esses meninos aí que a gente não tem como contratar. E o Cruzeiro fez as duas coisas, mas sabe por que não anulou a outra, né? Sabe por que o Santos é o clube que às vezes, pelo menos aparenta ser o que mais revela? O trabalho de base do Santos é inquestionável, muito bem feito. Hoje qualquer jogador de base, porque existe um mercado também entre jogadores de base, não? São Paulo que o diga, sai aliciando jogador no Brasil inteiro, e não sou eu que estou falando não. Vai conversar com o André Figueiredo lá no Galo, que vocês vão saber do que eu estou falando. São Paulo sai catando e manda carreta para levar. Então é o seguinte: é porque o Santos coloca para jogar e banca. Coloca para jogar e banca. Aí... o atacante, o Vinícius Araújo, que é novo, mas tem o Borges, que é experiente. Se é no Santos, põe para jogar e banca. Fala, seu Borges, fica no banco. Vamos botar a meninada para jogar. E aí, a pressão de torcida para eles não interessa. Não. E eles sempre fazem bons negócios. Olha os negócios feitos pelo Santos nos últimos anos. Agora, se deu problema no negócio do Neymar, aí deixa para a justiça resolver. Claro, mas que eles fazem sempre bons negócios, eles fazem, né, Léo? Impressionante a facilidade que o Santos tem para revelar. Cruzeiro está entre os 5, Cruzeiro e Atlético entre os 5 que mais revelam no país, Santos, ao lado de São Paulo Cruzeiro, também. Atlético Paranaense e São Paulo são as equipes que mais revelam os jogadores. Esse trabalho da base aqui realmente ele é impressionante. E você falou bem do Santos. Deixa aí, você está discutindo, e se vendeu mais caro, então vendeu melhor ainda, né? Vamos dizer assim, né? Estão discutindo daquilo ali para mais. Aliás, eles negociam bem, né? Venderam um Montijo ontem, 8 milhões de euros. Negociar bem mesmo. É o tal do Neymar pai. Também, não. E esse é bom. É que ele montou a empresa que está ajudando. O salário do Neymar tem até assim, coisa que... O pai do Neymar, não sei o que eu estou falando também não. O Milton Neves falou isso domingo passado lá na Domingo Esportivo da Bandeirantes. O Milton Neves, o Neymar, pai, já morreu há muito tempo. O Neymar pai, quando o Neymar foi fechar um contrato com a Nextel, ele fez questão de aparecer no vídeo. Quando a Lupo lançou a cueca do Neymar, ele sugeriu, mas sugeriu com uma certa pressão, de que no ato da assinatura do contrato tivesse uma cláusula em que a Lupo lançasse a cueca do Neymar pai. Que isso? Eu não queria ele falou, eu quero que vocês lancem uma linha de cueca do Neymar pai. Eu quero ter uma caixinha com a minha foto e tal, porque ele é todo, ele paga todo de gatão, né? Então, ele queria aparecer na caixinha com cuequinha, a cueca do tiozão. Eu não queria ver essa cena, mas nunca na minha vida. Imagina! Mas vamos voltar a falar da base aqui. Vou falar da base do... não, atrapalhamos o raciocínio do Léo. Eu apoio, inclusive, tenho que parabenizar realmente as duas diretorias aí, e tem feito excelentes negócios. O Cruzeiro, tradicionalmente, né, faz grandes negócios aqui no futebol, então, realmente, parabenizar só a diretoria, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. E mudaram as características, né, porque no passado recente, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro tinha muita característica de revelar muito jogador de meio campo, né, era meio que a característica. E aí, nesse trabalho de base, e olha que o Cruzeiro passou há cerca de 2, 3 anos por um problema seríssimo de base, teve uma baixa muito grande na situação lá e está recuperando essa história.
e recuperou até muito rápido diante do que aconteceu. E agora não, você vê que eles investem em várias posições, a questão dos laterais, e sou também favorável ao chamado jogador pré-pronto, né? Que é aquele que não tem 10, 15 anos de base, mas que você faz uma observação bacana, porque isso conta muito também. Tinha de outro clube, lógico, que é o que o Cruzeiro está fazendo com o Neilton. Sabe, você tem esse pré-pronto também, tem essa relação com a base bacana e incentiva mais ainda os novos que estão por lá, sabe? O Ronaldinho, o fenômeno, quando veio também, ele veio pré-pronto. E ninguém, todo mundo fala assim, o lançamento do Ronaldinho pro Foi o Jairzinho que indicou, né? Olha entendeu? aqui, a gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos só, daqui a pouco a gente volta com Cadu Doné, Edmar Oliveira, nosso convidado hoje, Léo Borghese, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Daqui a pouco mais Cruzeiro e mais o Galo, mais do Galo também, sobre o 0 a 0 de ontem com Minas Boca. Em 2 minutos, até já.